Olá pessoal, mais um quadro aí da Quarta Mental Somática. Eu sou o Murilo Verolino. Eu sou Rosana. Nós vamos falar hoje sobre o livro do meu amigo Wagner Stractin, Consciência Antidogmática, ou seja, todos nós somos seres conscienciais e alguns são muito dogmáticos. E eu estava até conversando com a Rosana mais cedo que a pessoa não precisa ser de uma igreja para ser dogmática, né? Ela já traz aquela tendência a impor as suas vontades para outras pessoas seguirem. Então isso é uma espécie de dogmatismo, né? Uma pessoa que já é muito peremptória, quer falar, quer ditar as regras, e a consciência dogmática é muito visível nas religiões, mas também tem as pessoas dogmáticas na ciência convencional. Até tem um trecho aqui que o Wagner fez uma pensata, que ele fala que a ciência convencional é até mais evoluída que o que a religião acha da humanidade, mas é limitada porque a ciência convencional não admite a extrafiscalidade. O que ele fez foi uma reciclagem, né, sempre das autopesquisas dele, e é bem interessante que ele fala da autopesquisa, autocrítica e reciclagem intraconsciencial e reciclagem existencial. Sim. Então, qual que é a diferença das duas? O intraconsciencial e interno. Aquelas coisas íntimas mais específicas da pessoa. Existencial, às vezes até mudança de cidade, de emprego, de várias posturas externas, né? Sim. Então, na existência mesmo, né? Porque às vezes acontece junto, né? Sim. Quando tu muda, às vezes, intraconsciencialmente, tu muda o externo. Interessante é que muitos desses filósofos do passado, né, que pertenceram até ao iluminismo, alguns deles estão hoje na condição de intermissivistas e estudando a Conscienciologia. Pode ser o caso do Wagner Stractin, porque a primeira vez que eu acabei vendo ele lá no Tertuliário, eu senti que ele tinha essa questão filosófica muito forte. Ele é um cidadão muito lógico, né? O problema do filósofo é porque ele fica pessimista e materialista. Ele acaba não tendo aquele ceticismo otimista cosmoético, Koch, que abarca a holofilosofia, né? O paradigma consciencial não é só filosófico, é holofilosófico. E o problema dessas consciências filosóficas, assim, as pessoas mais materialistas, que elas ficam presas nos dogmas da ciência convencional, que também é algo que atravanca, né? E o que é o antidogmatismo? Porque o antidogmatismo quer dizer assim, a gente mesmo ser antidogmática. Por quê? O que o dogmatismo é? Ele é verdade absoluta. Sim, é aquilo e deu. Pronto, acabou. Então você não pensa por você mesmo, sim, né? E sim, você terciariza isso para tudo. Terceiriza, né? Para a ciência, para Deus, para... Então, assim, é isso que é mais sério. Então, não tem autorresponsabilidade. Então, é tudo, né? Então, autorresponsabilidade não existe. Isso que impede a evolução social, pessoa. Então, antidogmática é para si mesmo. Então, eu vou expandir minhas ideias, eu não vou ser cabresto de ninguém, né? Sim. Que nem tem a filósofa Lucilena Gavão, que ela fala do ninho do cuco, né? Assim, vai lá, o cuco coloca o ninho na cabeça e acha que é filhote dele, mas é filhote de outro passarinho e o passarinho fica tratando o filhote do cuco, né? Sim. Então a gente tem o desenvolvimento da consciência dogmática, é você pensar por si mesmo. Antidogmática. O desenvolvimento da consciência antidogmática. Pensar por si mesmo, pensar, né? Desenvolver a reflexão, a autocrítica. Não ir no bico de ninguém, sim, e assim vai. Toda pessoa. E ele fala no livro que ele não quer converter ninguém, não, sim, tem interesse nisso, né? E o que fez eu levar o paradigma consciencial a sério, e até ele também, que estuda desde 92, o paradigma é que é o princípio da descrença, né? Não acredite em nada e nem em tudo que a Conscienciologia fala. Você pode ter suas próprias experiências e tirar a prova se é real ou não. Então, o princípio da descrença é totalmente antidogmático. Então, é o que fez eu levar o paradigma consciencial a sério. É bom porque o livro dele pega a esfera religiosa, crenças limitantes e vai expandindo. E ele é bem interessante o livro porque ele chega a fazer uma pergunta assim, e se eu tivesse nascido no Afeganistão, sim, seria o quê? Sim. Ou se eu tivesse nascido na China, será que eu seria budista? Sim. Será que seria... Ou no Tibete, né? Também. Isso. Tibete então é uma pergunta a ser feita, sim, né? Onde que a gente nasceu, né? Se não me falha a memória, tem um trecho que fala sobre uns pastores, uns padres. Parece que teve um cidadão que virou de padre para pastor, alguma coisa assim, da última vez que eu li.
Mas ele me ajudou bastante também numa live que eu fiz com a molecada lá na região de Caldas Novas, a discussão era cosmovisão versus religiosidade. E ele entrou lá no chat para mandar umas mensagens, apertou o nosso amigo lá que era religioso, ainda é, possivelmente. É porque a questão da crença religiosa, a pessoa já vem fazendo aquilo há várias vidas, e dificilmente ela vai mudar esse padrão de dogmatização dela, a não ser que ela passe por um curso intermissivo, que ela admita, né, as ideias do paradigma consciencial antes de ressomar, antes de renascer, e chega aqui e se depara com as ideias conscienciológicas e reconhece aquilo, né? Então, o que ele põe são janelas de oportunidades, e o estudo dele é muito profundo. Eu fiquei assim impactada com um estudo bem detalhado de várias vertentes, assim. Sim. Filosofia, como que aconteceu, quando é que aconteceu essa quebra de paradigma, né, da religião, porque a religião não é que a gente tá... a religião, mas serviu para organizar grupos, para uma humanidade, né? Que certas pessoas não precisam dela. Serviu para organizar grupos e ainda serve para muita coisa, só que às vezes tem que ver até onde te limita, né? Não é que tiver aquele questionamento, né? Então assim, a religião ela ainda é necessária para muita gente, né? Porque é preferível a pessoa ir para a igreja do que continuar usando droga, continuar fazendo coisas equivocadas. Daí ele fala também da mesologia, né? A cultura, onde a gente nasceu, a cultura, a religião, as regras da cultura, o país. Então, assim, que Deus que eu teria se eu tivesse nascido em outro país, né? Sim, a influência da mesologia é forte, né? E o que aconteceu na globalização da tecnologia foi isso, né? Expandiu bastante coisa. E ele é muito culto, né? Ele é muito estudado, dá para perceber a densidade no livro dele. É bem detalhista cultural mesmo, Ele estudou a fundo mesmo para ele mesmo fazer a reciclagem profunda. Sim, sim. E como se tornar, né, uma pessoa antidogmática de fato no dia a dia, não querer impor suas verdades para ninguém. Porque o bom da Conscienciologia é porque são verdades relativas de ponta. Amanhã poderá... De ponta é que por enquanto serve, mas daqui a pouco vem coisas melhores. A refutação, o debate. Sim. Então, quer dizer que a Conscienciologia não é um dogma, ela não é fechada. Também. Ela a gente pode questionar, argumentar. Sim. E amanhã pode aparecer uma melhor ciência do que a própria Conscienciologia. Mas como ela é uma ciência que ela não fecha, né, não é dogmática, então a tendência é crescer, né? E coisas novas, a coisa de que a gente chama de verpons, né? Verdades relativas de ponta. Então, é isso que acaba oxigenando, né? A Conscienciologia, ela sempre está se renovando, sempre pessoal criando novos livros com suas próprias experiências pessoais, bem originais, e o que as pessoas precisariam estudar, né, para deixar, na minha opinião, de serem mais dogmáticas, é fazer autopesquisa, né? Aplicar. Uma autopesquisa e ver o que hoje está angustiando, porque às vezes fica naquela hora da marmota, quer dizer assim, repetindo certas coisas. Né? Automimese. O que é automimese? As repetições que todos nós fazemos. E as limitações, né? Que são já dispensáveis, né? Então a gente tem uma bússola consciencial, assim, o que hoje não está me respondendo, está me satisfazendo dentro da religião. Né? Hoje a gente sabe que muitas pessoas passaram para outras religiões e estão questionando, né? Estão dando outras vertentes, outras ideias, né? A fé cega, o que é? A fé cega, eu acredito e não questiono, né? Então é bem complicado, né? Esse livro me faz lembrar muito o livro do Arlindo também, que ele fez uma reciclagem. E tem Onde Termina a Religião também, né? Onde a Religião Termina também. Onde Termina a Religião. Esse livro é um livro descrenciológico, né? Caracteriza da especialidade de descrenciologia, né? E quem quer aprofundar ali na religião, do histórico, tudo é muito interessante. Ele pega a parte dos Neandertais lá da época das cavernas e faz umas pontuações muito interessantes. Vale a pena. Então quem quer aprofundar ali das religiões e chegar no antidogmatismo é uma ótima leitura, mas para expandir, né? Sair daquela da coisa que tu pode questionar, pode argumentar. Sim. E ele fala aqui sobre o abertismo ao parapsiquismo, né? Cita o Emanuel Swedenborg, o Arthur Conan Doyle, que hoje já está em outro corpo, está estudando a Conscienciologia, já até lançou o livro. Eu vou falar aqui, ele já permitiu falar isso, o Ricardo Rezende.
Isso Então, é bem interessante, bem esse aberitismo do parapsiquismo, sim, porque ele fala das 5 sentidos e o sexto sentido, né? sim. A gente tem a parte mais energética, né? Ele explica por que a ciência convencional ainda no século XXI ignora, né, esses assuntos transcendentais que a Conscienciologia aborda. É um livro bem completo, bem interessante, vale a pena vocês comprarem. Aprofundar. Tem para comprar até no Amazon.com, então pesquisa aí no Google e vale a pena para quem gosta de aprofundar nas religiões. Religiões, filosofia. E holofilosofia. Que é a Conscienciologia. Aí eu crescendo, né, na holofilosofia, do então, paradigma consciencial. Até a próxima quarta, pessoal. Até a próxima, valeu. Tchau.